Seja bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Da nossa série de mensagens, uma nuvem de testemunhas. Nós temos passeado ao longo do capítulo 11 de Hebreus, temos visto as histórias de fé, as histórias de superação, as histórias de determinação, tantas histórias, tantas noites nós tivemos aqui, abençoados na presença do Senhor. E hoje, para encerrarmos a nossa série, o tema da nossa mensagem é fé para seguir a Cristo. Vamos ler Hebreus 12, versículos de 1 a 3. Você trouxe a sua Bíblia? Você pode levantar a sua Bíblia com orgulho. Amém, glória a Deus. Traga a sua Bíblia para a igreja, traga a sua Bíblia para a igreja. Um belo dia você vai chegar aqui na igreja, não vai ter mais passagem bíblica na tela, você vai ficar, e agora? Traga a sua Bíblia para a igreja. Vamos ler juntos Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, para ouvirmos de Ti, para recebermos do Senhor, para adorarmos ao Teu santo nome. Senhor, nessa noite eu te peço, usa-me como instrumento nas Tuas mãos e fala a todos nós aqui nessa noite. Encontra aqui, Senhor, corações abertos para Te ouvir e para receber aquilo que o Senhor tem a fazer e a trabalhar no nosso meio nessa noite. Faz, Pai amado, o Teu querer, os Teus propósitos nas nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Ao longo do último mês e meio que nós temos trabalhado nessa série de mensagens, nós vemos exemplos de fé que duraram mais do que a própria vida. Nós vemos exemplos de fé de Abel, lá no início do livro de Gênesis, e como a fé dele nos ensina até hoje a ter uma fé que agrada a Deus. E ao longo das semanas nós fomos passeando por esses versos do capítulo 11 de Hebreus, onde o autor dessa passagem vai nos mostrando tal pessoa, fé para viver tal coisa, tal pessoa, fé para viver tal coisa. Nós falamos de Moisés, falamos de Abraão, falamos de Raabe, falamos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, falamos de tantos. E o autor continua a dizer: o que mais? Como mais eu vou falar de todos esses heróis, de todas essas heroínas da fé? É lindo porque nós vemos exatamente esses exemplos de fé que duram mais do que a própria vida. Quantos aqui será que não tiveram uma avó que oraram tanto por vocês e hoje talvez nem esteja mais aqui? Ou uma bisavó, ou um tio, ou um amigo, pessoas que já não estão mais conosco, estão na glória, estão com o Senhor Jesus, mas que oraram. E as orações geram frutos até hoje. Essas orações frutificam até hoje nas nossas vidas, porque Deus é fiel, porque Ele é bom, porque Ele escuta a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Que lindo é nós podermos olhar para trás e dizer: eu fui abençoado. Eu fui abençoado por um pastor que lá quando eu era criança orou por mim. Eu fui abençoado, certa vez eu ouvi de um rapaz da nossa igreja, lá em West Palm Beach, dizendo: a minha casa era totalmente destruída. Meu pai preso, minha mãe alcoólatra, minha avó se dizia crente, mas não tinha nada de crente, xingava para todos os lados, eu não tinha para onde ir. Depois da escola, eu ia para a igreja. E lá tinha um pastor que ficava comigo. E ele me ensinava a passar som, ele me ensinava a passar cabo, me ensinava a varrer, me ensinava a limpar a igreja, e era isso que eu fazia das tardes depois da escola. E hoje esse rapaz é crente, hoje esse rapaz tem a oportunidade de ir a outros países, ajudar a fazer missões. Uma bênção, porque uma pessoa olhou para um menino deslocado, sozinho, e falou: vem cá, a casa de Deus é lugar para você, aqui você é bem-vindo. Exemplos de fé que duram mais do que a própria vida.
A verdade é que quando nós lemos Hebreus 11, e nós somos confrontados, sim, porque essa passagem tem que nos confrontar, nós somos confrontados com exemplos de fé que atravessam gerações, e a gente entende, é isso que Deus quer. Deus não quer o que eu tenha uma fezinha para o meu dia de hoje, para o meu dia de amanhã, para o meu essa semana, esse mês, até o fim do ano eu consigo, Senhor. Não. A vontade de Deus é que nós tenhamos fé que reverbere por gerações, que pessoas ouçam, que pessoas saibam, porque aquela pessoa orou, porque a Elienay orou, porque a Silvia orou, porque o Rafael orou, eu fui abençoado, porque alguém me trouxe para a igreja, alguém teve coragem de me dar um convite. Ontem eu estava compartilhando com a Jéssica, depois do vôlei, de um missionário que eu saí para almoçar 2 semanas atrás. E a gente aqui no Metropolitano. E a gente aqui almoçando, tal, não sei o quê, eu conhecendo pela primeira vez, contato de um amigo meu, e ele é um dos diretores globais da Jocum. Ele, antes de almoçar comigo naquele dia, ele tinha acabado de vir de Jerusalém, que estava negociando um evento da Jocum em Jerusalém. E a gente almoçando, e de repente vem o garçom trazer a bebida. E ele olha para o garçom, lê a tag do nome dele, e diz: João, alguém já te disse que Jesus tem um plano para a sua vida? E o garçom parou assim, botando a Coca-Cola no copo, olhou para a gente: oi, como assim? Jesus tem um plano para a sua vida, Ele te ama. Ele tem um plano maravilhoso para você. E aquele garçom parou e ficou olhando para a gente. Ele: não, nunca ouvi isso. Ele: ninguém nunca te disse, ninguém nunca sentou aqui na sua frente e disse que Jesus te ama. Não. Bem, Jesus te ama, Ele tem um plano para a sua vida. Ele morreu na cruz pelo perdão dos seus pecados. Você quer aceitar esse Jesus e ter a vida eterna e se achegar perto de Deus? Eu falei: eu quero. E ali ele sentou do nosso lado, nós éramos 3, tinha uma cadeira sobrando. Ele falou: senta aqui. Ele sentou e orou, e aquele rapaz aceitou Jesus. E dali a gente saiu e foi tomar um café no Café do Ponto. E ali no Café do Ponto veio a garçonete, ele mais uma vez começou a falar com aquela menina, e a menina aceitou Jesus. E ela: peraí que eu vou chamar minha amiga. E veio, trouxe a amiga, e a amiga aceitou Jesus no meio do shopping. E eu olhando para aquilo, eu falei: glória a Deus. Glória a Deus, porque um dia eu oro para que essa menina ou para que esse rapaz, onde quer que eles venham congregar, que eles digam: uma vez lá no shopping, eu estava trabalhando de garçom e alguém perguntou se eu queria aceitar Jesus. E ali a minha vida mudou. Eu lembro certa vez, eu e Pamela, nós estávamos voltando de um culto jovem, estávamos ali na Praça da Bandeira, a gente morava na Tijuca, e veio um rapaz vender mentos. E eu olhei para ele e eu falei: olha, eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou. Eu dei uma biblinha dos Gideões para ele. Eu falei: lê essa Bíblia. Eu vou comprar só mentos, mas lê essa Bíblia. E a semana que vem eu estou aqui de novo, eu quero te ver aqui, você vai me dizer o que você leu. E ele olhou para a minha cara, falou: cara maluco, tá bom, pegou a Bíblia, não sei o que e tal. Sábado seguinte, ele, mais uma vez ali naquele mesmo bate-horário, mesmo bate-local, Praça da Bandeira, sinalzinho, para pegar ali a Avenida Maracanã, para ir para Tijuca. E aquele rapaz vem, ele: olha, eu só queria te contar que eu não dei muita fé ao que você falou aquele dia não. Mas aí na quarta-feira eu estava angustiado, aí eu peguei e fui ler a sua Bíblia. E aí eu lembrei que tinha uma igreja perto da minha casa, eu fui para a igreja e eu aceitei Jesus. Eu falei: glória a Deus, agora continua. Ele: não, eu vou continuar. E aí nunca mais vi aquele rapaz. 6 meses depois, eu estou dirigindo naquele mesmo local, voltando no mesmo culto jovem. E ele está ali, todo bem vestido, não estava vendendo aumentos. Ele: olha, eu só queria te encontrar aqui. Ele não sabia meu nome, eu não sabia o nome dele. Eu só queria te encontrar aqui para te dizer que hoje eu tô salvo, eu estou indo na igreja, a minha vida está sendo completamente transformada, eu consegui outro emprego, eu estou namorando uma menina da igreja, e a gente planeja se casar, e eu vou começar a fazer seminário, e ele contando como é que a vida dele mudou por causa de uma Bíblia. Porque alguém falou para ele: lê isso aqui, isso vai mudar a sua vida. Essas histórias são histórias reais, cotidianas. Nas últimas semanas nós tivemos pastor Álvaro, pastor Isabela, compartilhando história de pessoas perseguidas no campo missionário, e quantas histórias terríveis de partir o coração,
mas são pessoas que vivem com um amor tão grande por Jesus que elas entregam tudo, a própria vida, o próprio sangue, por esse Jesus. E nós? Será que nós temos uma fé que dura a própria vida? Será que nós temos uma fé que encoraja gerações? Será que seus filhos olham para você e veem uma mulher ou um homem de fé? Será que os adolescentes olham para os casais da igreja e veem homens e mulheres de fé? Eu sei que sim. Será que as pessoas na rua, será que a sua família vê em você um homem de fé, uma mulher de fé, que vive um testemunho pio, santo, que agrada a Deus? É isso que nós temos que fazer. Se Hebreus 11 nos ensina alguma coisa, é viver exatamente essa fé. E o autor de Hebreus 11, ele lista todos esses heróis da fé. Ele vem desde Hebreus 10 falando sobre fé, para chegar nesse ponto em Hebreus 12, a passagem que nós já lemos. Portanto, também nós, 12:1, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a fé que nos é proposta. Vale ressaltar, querido, importante ressaltar nessa passagem, que o que nos atrapalha não é necessariamente o pecado. São duas coisas separadas. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Em nome de Jesus, decida livrar-se de tudo o que te atrapalha. O que te atrapalha vir para a igreja? Livre-se disso. O que te atrapalha ter um relacionamento mais firme, mais profundo com Jesus? O que te atrapalha separar tempo para ler a sua Bíblia? Ah, pastor, mas são muitas ocupações ou distrações? Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Você vai me dizer que você não tem tempo para ficar na sua rede social no celular. Você vai me dizer que você não, em momento algum no seu dia, você assiste alguma coisa diferente. Você abre o Netflix, ou o que quer que seja o streaming que você assiste. Você vai me dizer que o seu dia inteiro, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, é só trabalho. E mesmo se for, querido, a palavra de Deus declara que tudo o que nós fazemos tem que ser para a glória do nome do Senhor. Mesmo que a sua vida seja trabalho, e eu oro para que não seja, eu oro para que você consiga equilibrar a sua vida. Mas mesmo se a sua vida for trabalho, que o seu trabalho, que a sua vida seja para a glória do Senhor. Que você seja luz no meio do seu trabalho, que você seja luz no meio do seu emprego. Porque se você está vivendo pelo trabalho, aí desculpa, aí está tudo errado. Se a razão da sua vida é o seu emprego, desculpa, é muito pouco. Deus tem muito mais para que a gente viva. Deus tem os propósitos dele que são infinitamente maiores. Para a gente viver pelo quê? Pelo dinheiro? Pela importância? Pelo status? Pelo carro? É muito pouco. É muito pouco. A palavra de Deus é muito clara. Não se pode servir a dois senhores. Ou é Deus ou é o dinheiro. Dinheiro tem que ser uma bênção, não tem que ser o seu Deus. Trabalho tem que ser uma bênção, não pode ser o seu Senhor. Livre-se de tudo que te atrapalha. Ah, mas eu tenho que jogar aquele futebol com os meus amigos. Está te atrapalhando ali a Bíblia? Está te fazendo tropeçar? Está te levando a conversas que não levam a lugar nenhum? Está te fazendo falar coisas que você não deveria estar falando? Ah, pastor, é só quando eu estou ali no ápice da empolgação e alguém erra e aí vem aquele palavrão e eu não consigo. Não consegue segurar? Livre-se de tudo que te atrapalha. É o streaming? É o videogame? É a distração? É o quê? O que nos atrapalha? Porque a Bíblia é muito clara e muito específica quando ela tem que ser específica. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Pecado todo mundo sabe o que é. Pecado é rebeldia contra Deus. Se Deus diz não faz e a gente faz, isso é pecado. O salário do pecado é a morte, a separação do Senhor. Mas o que nos atrapalha? A Bíblia na NVI, em inglês, ela diz aquilo que nos atrapalha e nos enrola. O que te enrola? O que te faz uma pessoa enrolada para Deus? Ai, Senhor, eu queria muito estar na tua presença hoje, mas o Senhor sabe, eu estou enrolado com... Opa, olha aí. Ai, Senhor, eu queria muito poder ir na tua igreja hoje, mas o Senhor sabe que eu estou muito enrolado com...
estou muito atrapalhado com, minha mente tem estado ali, minha atenção tem estado aonde? O que tem te atrapalhado? Livre-se de tudo o que te atrapalha. Cutuca a pessoa do seu lado e fala para ela, livre-se de tudo que te atrapalha. Agora vira para a pessoa do outro lado e fala, de tudo mesmo. Mas dá uma bronca, de tudo mesmo. Pode botar o dedinho assim, de tudo mesmo. Porque é muito fácil a gente se livrar do que a gente já estava esperando a desculpa. Ah, pastor mandou me livrar daquele cara, então, ai, graças a Deus, agora é a hora. Olha só, o pastor mandou me livrar de você, desculpa. Aí é mole. Olha, o número de São Paulo vai te ligar, que é sempre o número de São Paulo vai te ligar, seja um banco, seja vivo, seja o que for. E você vai, olha, desculpa, eu não posso mais atender porque o pastor mandou me livrar de você. Aí é mole, querido. Quero ver você se livrar das coisas que você gosta que te atrapalham. Das distrações. É o meu tempo. Eu preciso de um tempo para mim. Mas não para Deus. Tiago 4,4 diz assim, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Preste atenção. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Olha para mim, igreja. Você não é amigo do mundo. Você não tem amizade com o mundo, porque você é amigo de Deus. Mas quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Você consegue entender? Alguém aqui já teve aquela pessoa na escola, quando você era mais novo, você queria muito ser amigo daquele cara ou amigo daquela menina? Nossa, mas eu queria muito que aquela pessoa me notasse. Queria muito ser amigo daquela menina. Queria muito ser amigo daquele garoto. Ele é tão popular. Nossa, ele é tão legal. Todo mundo gosta dele, gosta dela. Talvez você tenha sido essa pessoa na escola. E você quer ser amigo de alguém. E você se esforça. E você até muda um pouco, você mente um pouco. Você, você gosta de bocha. Eu adoro bocha desde criança. A sua atividade preferida é o quê? Palavras cruzadas. Nossa, eu também. Você está se fazendo algo que você não é. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Você acha mesmo que Deus vai se fazer inimigo de alguém? Aquele que mandou o filho dele para morrer por todo mundo? Porque ele amou o mundo? Você acha mesmo que Deus vai escolher uma pessoa e falar, você, não quero você no céu, você é seu inimigo? Não, querido, é a gente que escolhe isso. É a gente que quer se fazer amigo do mundo para ser inimigo de Deus. Em nome de Jesus, não escolha para si o que você não foi criado para viver. Não escolha para si o que você não foi criado para viver. Vou falar mais uma vez, não escolha para si o que você não foi criado para viver. Você não foi criado para viver em mentiras. Você não foi criado para viver envolto em conversas que não levam a lugar nenhum. Você não foi criado para viver escravo da pornografia, de drogas, de álcool, de mentiras. Você foi criado para ser livre. Você foi criado para ser filho e filha de Deus. Você foi criado para chegar no céu, para viver para sempre com o Senhor. A Bíblia declara que o Senhor, que Deus botou a eternidade no coração do homem. Nós fomos criados para vivermos com Deus. Mas o pecado nos faz mortos. Nos faz algo que nós não fomos criados para ser. Não escolha o que não é seu. Não é para você. Em nome de Jesus, entenda, quando a tentação vier, quando o contatinho ligar, quando bater a mensagem no WhatsApp, quando você ficar na vontade, pilhado, não escolha. Em nome de Jesus, não escolha aquilo que não é para ser seu. Não escolha aquilo que Deus não escolheu para você. Essa semana eu estava na rede social e um líder de jovens no Texas, que eu sigo, ele tem umas postagens muito interessantes, e ele colocou uma pesquisa de um instituto cristão chamado Pew Research. Pew são os bancos da igreja. E essa pesquisa diz o seguinte, que 80%, coloca para mim, por favor, na tela, 80% de famílias cristãs leem a Bíblia, no muito, uma vez por semana. Isso é um instituto cristão, perguntando nas igrejas do Texas, que é o estado mais tradicional dos Estados Unidos.
onde tem o maior número de igrejas, onde quase que 90% da população se diz cristã, 80% de famílias cristãs leem a Bíblia, no muito, uma vez por semana. Não estou falando de indivíduos, estou falando como famílias. Pai, mãe, se vocês não ensinam seus filhos a lerem a Bíblia, quem vai? A tia, aqui do departamento infantil? Podem ser maravilhosas e são, mas não vão fazer isso. A escola? Não, mas meu filho vai numa escola crente. E? É em casa. É em casa. 80% de famílias cristãs leem a Bíblia no muito uma vez por semana. Aquilo que a gente começou essa noite falando de Hebreus 11, que é uma fé maior do que o nosso tempo de vida, é isso. São filhos que aprendem a amar o Senhor dentro de casa. São filhos que aprendem a amar a Bíblia dentro de casa. É uma fé que vai além da vida dos próprios pais. E os filhos aprendem e passam para os seus filhos, que passam para os seus filhos, que passam para os seus filhos. O problema é que cada vez mais as pessoas estão decidindo menos por Deus, menos por Deus, menos por Deus. E aí a próxima geração decide ainda menos por Deus, exponencialmente menos e menos e menos. E depois a gente se pergunta, como é que o mundo chegou onde chegou? Porque você não lê a Bíblia em casa. Se você lesse a Bíblia em casa com a sua família não estaria envolta nas coisas desse mundo. Porque o próximo dado é ainda pior do que esse. 89% de geração Z, Gen Z, ou seja, pessoas nascidas entre 2000 e 2010. Alguém aqui conhece alguém que fez 20 anos recentemente? Que fez 18 anos recentemente? Todo mundo aqui conhece um adolescente, né? Vamos lá, 2000, alguém que fez 23 anos recentemente? Geração Z. 89% de geração Z desviados, ou seja, que já foram parte de uma igreja, nunca sentiram uma real conexão com Deus. Mas é óbvio, se não lê a Bíblia, se as famílias não estão lendo a Bíblia, e as crianças não aprendem a amar o Senhor, essa conexão com Deus vai vir aonde? Dos amigos do mundo? Alguém vai mandar uma mensagem todos os dias para essa pessoa, olha, não bebe, não sai para beber hoje não farreia hoje não, Jesus te ama. Começa em casa, querido. Amor a Deus começa em casa. Se os seus filhos estão nessa faixa etária, entre 2000 a 2010, ore para os seus filhos. Ensine dentro de casa. Porque a próxima geração que vem depois dessa, a geração alfa, é ainda pior. E já começa a se falar da geração beta, que aí vai ser ainda pior. Que essas pessoas, esses 89% desviados, vão ter filhos. E os filhos não vão nem ouvir falar do nome de Jesus. Você consegue entender? O que meia hora em casa, durante a semana, meia hora num dia de semana, numa quarta-feira à noite. Vem cá, filho, vamos ler a Bíblia. Vem cá, vamos orar junto. Vamos cantar um pouco. A diferença que faz. Orar em família. Não ore apenas pelos seus filhos, ore com os seus filhos. Mas meu filho tem 18, 19 anos, não interessa, vai orar com seu filho. Mas meu filho nem comigo mais vive, não interessa, quando você estiver com ele, ora com ele, ora com ela. Ore com seus filhos, ore com seus filhos. Ensina o caminho para chegar a Deus. Esse mundo precisa desesperadamente que os pais, que as famílias se levantem pelo Evangelho. Nas últimas semanas, a Target, uma das maiores redes de mercados dos Estados Unidos, quem já foi nos Estados Unidos sabe o que eu estou falando, sabe o que é Target. Já gastou algumas centenas de dólares na Target, pelo menos. Lançaram agora uma campanha, roupas e tudo mais, para o mês de junho, que é o mês do orgulho. Pride. E fizeram uma parceria com um mega designer de roupas, obviamente Pride. E as roupas diziam, as bruxas amam o aborto. Mas não é pequenininho na gola, na manguinha, é no meio da camiseta. Bruxas amam o aborto. Quer ver o que mais?
Satanás ama os homossexuais. As camisetas não eram de arco-íris. As camisetas não eram bonitinhas, paz e amor. As camisetas diziam em letras garrafais: Satanás ama os homossexuais. As bruxas amam o aborto. Você sabe o que aconteceu? Os cristãos se levantaram. Não, a gente não vai comprar. A gente não vai comprar essas roupas. A gente não vai mais comprar na Target. E a Target agora está quase falindo. Em 2 semanas que os crentes pararam de comprar numa loja, essa loja agora está falando: socorro, socorro. Nós já tiramos essa rede de roupas das nossas lojas. Podem voltar. Podem voltar. A mesma rede de lojas que há 2 anos atrás disse: nós vamos colocar banheiros unissex para todo mundo. Todo mundo pode usar qualquer tipo de banheiro e a gente não vai lidar com reclamação de ninguém. Agora estão começando a voltar atrás. O que a gente precisa fazer para vocês comprarem aqui? É voltar com o banheiro masculino e feminino? A gente volta. O que mais a gente precisa fazer? A gente volta. O mundo precisa que você se levante. A palavra de Deus declara que a criação ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você não foi criado para ficar sentado na cadeira e não fazer nada. Você não foi criado para vir à igreja. Você foi criado para ser igreja. Você não foi criado para guardar Jesus. Ai, eu amo Jesus, e você guarda como se fosse um ursinho de pelúcia, tão lindinho, tão fofinho. Fale de Jesus, espalhe Jesus para todo mundo. Para qualquer pessoa que você esbarrar na rua, fale de Jesus. Convide para a igreja. Ah, pastor, mas eu não sei se essa pessoa tem o perfil. Perfil? Céu não tem perfil, céu é para todo mundo. Chama para a igreja. Chama para ir para o céu. Fala de Jesus. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Porque essa é a estratégia de Satanás. Te atrapalhar e te envolver. Te atrapalhar de ler a Bíblia, te atrapalhar de ir à igreja, te atrapalhar de ter tempo com Deus. E aí você está... Alguém aqui já viu alguma Animal Planet, qualquer coisa do tipo? Aí começa o documentário, está lá coelhinho. Aí vem o narrador. O coelhinho estava sozinho, na clareira. E aí vem um tigre, e você vê o tigre chegando, e ele começa a narrar como é que o tigre vai atacar o coelhinho. Isso é você, isso sou eu, quando a gente não lê a Bíblia. Quando a gente deixa que as coisas nos atrapalhem e que o pecado nos envolva. A Bíblia declara isso, que o diabo é como um leão, está ao nosso derredor buscando como nos devorar. A Bíblia fala isso. Você não precisa de uma figura de linguagem, a Bíblia já te dá. A estratégia está dada. É isso que Satanás vai fazer. Ele vai te atrapalhar, ele vai te envolver. Ele vai te atrapalhar de ter o seu tempo com Deus. E ele vai colocar um monte de sugestão na sua frente. Olha, ao invés de ler a Bíblia, assiste esse filme. Parece ser tão bonitinho. Mas vai ter altas cenas de sexo, vai ter altas cenas homossexuais. E você vai se pegar vendo tudo aquilo ao invés de ler a Bíblia. Ao invés de se alimentar, você vai ser presa fácil. Essa é a estratégia do mundo. Essa é a estratégia de Satanás. Pastor, como é que a gente sai disso? A Bíblia traz da mesma forma. Na mesma passagem que a gente já leu. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 12, 2. Como é que a gente escapa da estratégia de Satanás para esse mundo? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como é que você escapa às armadilhas? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Como o salmista declarou: elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quanto mais você olhar para as coisas ao seu redor, mais desesperado você vai ficar, mais preocupado você vai ficar, mais sem paz você vai ficar, mais angustiado você vai ficar. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quando vier aquela ansiedade, você não quer fazer mais nada, você está angustiado, olhe para Jesus. Antes de procurar remédios, antes de procurar qualquer tipo de alívio desse mundo, olhe para Jesus. Essa semana, eu vi, até mostrei para a Bela, foi anteontem, eu vi um vídeo que está viralizando na internet de uma menina falando
sobre Gênesis capítulo 1, versículos de 20 a 27. Você não precisa abrir não, mas anota. Porque nessa passagem eu achei muito interessante. O fato de ser um vídeo de TikTok, a menina pregando o evangelho. Ela falando, quando Deus fala para criar os peixes, ele fala as águas, que haja peixes. Quando é para criar os animais, ele fala a terra, que haja animais, para que habitem sobre a terra, para que se multipliquem sobre a terra. Quando Deus vai criar o homem, ele fala para si mesmo, façamos. Porque o peixe fora d'água, o que acontece com o peixe fora d'água? Se o animal não tem o que comer, está fora da terra, o que acontece? O homem fora de Deus morre. Tão simples. Tão simples. A verdade do evangelho pregada em 15 segundos num vídeo de TikTok. Tão simples. Só em Jesus. Só em Jesus. Pastor, como é que eu consigo vencer esse meu problema? Só em Jesus. Pastor, como é que eu consigo restaurar a minha família? Só em Jesus. Pastor, como é que eu chego no céu? Só em Jesus. Pastor, como é que eu vivo qualquer coisa boa nessa vida? Só em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Porque fora dele não há vida. Porque fora dele só há armadilhas para você e para mim. Só em Jesus. Se há uma coisa que Hebreus 11 aponta, é para Jesus. Porque chega exatamente no finalzinho do capítulo e diz que esses homens e mulheres não receberam porque o que lhes fora prometido, porque Deus tinha um plano maior, Jesus Cristo, para que eles pudessem ser aperfeiçoados juntamente conosco. Deus te quer parte dessa nuvem de testemunhas. Deus quer que o mundo te conheça como parte dessa nuvem de testemunhas. Uma fé que é maior do que a sua própria vida. Uma fé que é maior do que a sua carreira, do que o seu emprego, sua importância social. Uma fé que vai reverberar por gerações. Nos últimos anos nós temos visto tantos... Certa vez eu ouvi um pastor falando, generais da fé morrendo. Tantos nomes grandes do Evangelho morrendo. O último foi Tim Keller, semana passada. E aí? Os grandes nomes do Evangelho mundial estão morrendo. Quem vai se levantar? Quem mais vai fazer parte dessa nuvem de testemunhas? O mundo precisa que você se levante. A luz precisa brilhar no meio das trevas. Não se esconde uma luz, mas se coloca no alto. Jesus falou isso para iluminar, para que todos vejam. Só em Jesus. Você quer dar um sentido para a sua vida? Só em Jesus. Você quer cumprir tudo que Deus quer para a sua vida? Só em Jesus. Porque olha o que a Bíblia fala sobre ele. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Se você puder, abra a sua Bíblia. Eu vou até te dar tempo para você abrir sua Bíblia. E marque essa passagem. Que diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Versículo 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Só em Jesus, querido. Só em Jesus. Só em Jesus essa vida vai fazer sentido. Só em Jesus. Você pode estar aqui pensando, mas pastor, eu já estou na igreja, eu já sou crente. Amém, glória a Deus. Só em Jesus. Aprofunde-se, mergulhe mais fundo. Saia dessa vida rasa de uma oração só quando você acorda, quando você come e quando você dorme. Só em Jesus. Todas as coisas ele criou. Todas as provações ele venceu. Toda a justiça ele cumpriu.
todos os poderes Ele subjuga. Querido, quando Jesus ressuscitou, as mulheres que foram não entenderam. Os discípulos correram para o túmulo e não o viram, não entenderam o que estava acontecendo. Mas uma coisa que sempre eu amo, sempre que aparece nos evangelhos, quando Jesus está em algum lugar e há um espírito imundo, e há um demônio, imediatamente ele se prostra, ele se curva, porque diante de Jesus não há poder. Não há poder contra o nome de Jesus. Todos os poderes Ele subjuga. Estão abaixo do domínio dEle, estão abaixo do controle dEle. E Ele nos promete essa autoridade. Toda autoridade me foi dada, então vão pelas nações, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo o que eu vos tenho ensinado. Essa autoridade é sua. Mas só se você sair do lugar. Essa autoridade é sua para pregar dentro de casa, para orar pelos seus filhos, para orar pela sua família, para orar pelo seu casamento, para orar pelos propósitos de Deus. Nós falamos aqui ao longo desses últimos meses por tantas coisas que pareciam impossíveis. E Deus não fez? E Ele não pode fazer de novo? E Ele não pode fazer ainda mais? Jesus não nos prometeu como discípulos que nós faríamos coisas ainda maiores. Em nome de Jesus, sai da sua zona de conforto. Sai do, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não sei falar. Para com as desculpas. Hebreus 11 nos ensina, nos mostra os defeitos de cada um desses personagens, desses homens e dessas mulheres. E que Deus usou, e Deus fez. E Ele não vai fazer através de você, através de mim, se a gente se colocar à disposição dEle, se a gente viver uma vida santa, se a gente falar, Senhor, eu quero a Tua vontade, faz através da minha vida. A gente tem que parar de orar, Senhor, me dá. A gente tem que começar a orar, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem, eu quero viver o que o Senhor quer, eu quero viver para ser usado por Ti. Tem gente que passa todos os dias, Senhor, eu queria tanto falar de você hoje, eu queria tanto falar de Jesus hoje, eu queria tanto falar. Peça, Senhor, me dá a oportunidade. Senhor, me dá a oportunidade para falar do Senhor. Me dá a oportunidade para convidar alguém para a igreja. Me dá a oportunidade para falar, Jesus te ama. Deus te abençoe. Porque tem crente, querido, que despede e fala, é nóis, valeu, tenha um bom dia. É Deus te abençoe. É Jesus te ama. Qual é a necessidade que o crente tem de fazer parte desse mundo? Nenhuma. A gente está aqui para mudar esse mundo, não para fazer parte dele. A todos os perdidos, Ele chama. Todos nós aqui fomos chamados. Todos nós aqui, um dia dissemos, Jesus, eu quero mudar minha vida. Seja criança, seja velho, um dia você levantou a mão e falou, Jesus, eu quero. E se você nunca fez isso, hoje é noite para fazer. Porque a todos os perdidos Ele chama e a todos os seus Ele ama. É maravilhoso um Deus que nos ama dessa forma. Nós acabamos de ler aqui tudo que Colossenses fala sobre Jesus nessa pequena passagem. E esse Jesus todo-poderoso, maravilhoso, me ama, te ama. Mas pastor, eu não sou digno, eu também não. Mas Ele te ama. Mas Ele nos ama. E Hebreus 12 termina dizendo, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Não tem cansaço na vida do crente, não tem desânimo na vida do crente, porque se a gente manter nossos olhos em Jesus, a Bíblia está dizendo, pensem bem naquele que suportou, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Se hoje você se sente cansado, se hoje você se sente desanimado, Jesus, só em Jesus. Se hoje você se sente perdido, só em
em Jesus. Se hoje você não sabe bem quais são os próximos passos da sua vida, só em Jesus. Se hoje tudo que você precisa, eu preciso de salvação, eu preciso de paz, eu preciso, só em Jesus. Só em Jesus. Ele está aqui. Agora cabe a nós decidirmos e pedirmos: Senhor, eu quero ter fé para seguir a Jesus. Eu quero ter fé para seguir os exemplos. Eu quero ter fé para ser como Jesus. Eu quero ter fé para amar como Jesus. Só em Jesus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.